aí, donas de casas lindas que querem mais tempo nessa vida para fazerem o que querem, para fazerem o que gostam, para serem quem querem ser. Estamos aqui na terceira série, no terceiro vídeo dessa série que começou a ensinar para vocês o passo a passo para a gente se livrar de coisas que ficam acumulando na nossa vida, para a gente tirar esse peso das nossas costas, para a gente ter menos coisa para administrar e ter uma vida mais leve. E hoje, nessa aula, o bicho vai pegar, porque eu vou ensinar para vocês como fazer esse destralhar de maneira mais detalhada nos cantinhos da nossa casa, como a gente vai começar a realmente tirar esse peso das nossas costas. E agora não tem desculpas. Você já aprendeu o porquê da gente ficar juntando e juntando um monte de coisa e que esse mundaréu de coisas que a gente junta vai deixando a nossa vida mais carregada, mais arrastada e que a gente precisa, na verdade, se livrar disso tudo para conseguir levar as coisas adiante de uma maneira mais suave, sem tanto estresse. Você já percebeu que todas essas coisas acabam puxando a nossa mente ou para o passado ou para o futuro e que, na verdade, a gente acaba perdendo a oportunidade incrível de viver o presente, que é o que realmente importa, certo? Tudo isso nós vimos nos 2 primeiros vídeos e eu, de verdade, recomendo que você assista esses 2 primeiros vídeos, caso não tenha assistido e caído de paraquedas nesse aqui. Bom, nos primeiros vídeos a gente viu que todo esse destralhar começa com uma vasculhada geral na casa, onde você vai fazer um apanhado geral com a família junto e que é importante que tanto você tenha consciência como todos os membros da família. A gente sabe que criando consciência do motivo de fazer isso, fica tudo muito mais fácil e fica todo mundo engajado com o mesmo objetivo. Então, vamos lá. Como eu já falei antes, o processo de destralhar, porque ele é um processo, ele é bastante complexo e não existe, na verdade, um jeito certo ou errado de fazer as coisas. Na medicina, quando existem muitas maneiras da gente explicar, muitas teorias para explicar uma doença, a gente fala que nenhuma delas é 100% correta. No destralhar é a mesma coisa. Como existem muitas maneiras de fazer, então não existe uma que é 100% certo. O importante é você se adaptar a uma forma de fazer, você realmente gostar de fazer daquela maneira e com isso você realmente seguir adiante. O importante é isso, é você estar adaptada e persistente numa meta, que é ir destralhando a sua vida e deixando o dia a dia mais suave para você. E olha, mesmo quando você se perde no meio do caminho, dá aquela escorregada e volta para trás, não tem problema, recomeça e segue adiante. Isso que é importante. Na verdade, a gente sabe que implementar um hábito pode demorar muito tempo, né? Não é assim de uma hora para outra que a gente simplesmente aprende alguma coisa, já aplica e acabou. Aliás, eu vou falar muito sobre isso com vocês, sobre criar um novo hábito. E olha, é super normal a gente ter essa dificuldade de implementar um costume novo. Vou falar uma coisa para vocês, bem curiosa. Em 1960, um cirurgião plástico que era super especialista em amputações, Dr. Maxwell Maltz, não é aquele Maxwell Smart do Agente 86, vocês lembram desse seriado? Um seriado de comédia super difundido, famoso na década de 70, não é. Então, o Dr. Maxwell Maltz, ele escreveu um livro chamado Psycho Cybernetics, e nesse livro ele relata uma observação que ele fez dos seus clientes. Ele viu que os seus clientes demoravam cerca de 21 dias para se habituar, para acostumar com o resultado das cirurgias, no caso, o resultado das amputações. Em outras palavras, os clientes demoravam
por volta de 21 dias para começar a deixar de sentir um membro que tinha sido amputado. Isso na medicina, essa sensação que a pessoa tem do membro, apesar de ter amputado, quer dizer, tira uma parte do braço e a pessoa continua tendo a sensação daquela parte que foi amputada. Isso na medicina a gente chama de órgão fantasma, quer dizer, o seu membro não está lá e você continua sentindo ele. Então, esse Dr. Maxwell Maltz percebeu que as pessoas demoravam cerca de 21 dias para começar a se habituar e deixar de sentir esse membro que tinha sido amputado. Então, ele escreveu esse livro e esse livro fez um baita sucesso, porque de verdade as pessoas começaram a perceber que realmente você criar um hábito e se acostumar com ele demora por volta de 21 dias. E um outro trabalho, agora publicado em 2010, no Jornal Europeu de Psicologia Social, mostrou que um comportamento de fato muda após 66 dias de implementação desse novo hábito. Mas, na verdade, o período ele variou de 18 até 254 dias. Bom, de lá para cá, muitos e muitos estudos na área de comportamento e na área de psicologia têm mostrado que, de fato, você precisa de uma repetição de um comportamento durante um mínimo de períodos, como, por exemplo, esses 18 dias ou até 254 dias, para que, de fato, a coisa deixe de ficar pensada e passe a ser de forma automática, digamos assim. Você vai fazendo aquilo sem nem mesmo pensar. Claro que vai mudar de acordo com a pessoa, né, se você é mais persistente ou não, e também de acordo com o tipo de hábito, se é um hábito mais complexo para ser mudado, ou se é uma coisa muito mais simples que você consegue fazer de uma maneira tranquila. E mais ainda, muitas pesquisas têm mostrado que mudar vários hábitos de uma vez só parece não ser uma boa coisa. Então, minha gente, o que eu vou orientar vocês, o que eu vou sugerir para vocês? Escolha 1 ou 2 hábitos no máximo, um ou dois, seja persistente nesse hábito por 21 dias, para depois meter outra mudança aí no meio. Então, assim, vamos escolher 1, 2 no máximo e persistir. E se a gente está focando na obtenção de tempo livre para a gente fazer as coisas que a gente gosta, para a gente viver de uma outra maneira, para deixar de ficar enfurnada só no trabalho de casa, se a gente quer realmente essa mudança, então eu acho que uma boa medida, uma boa escolha é a gente começar com esse processo de destralhar. Porque assim, você com esse processo logo vai perceber como é muito mais fácil ter menos coisas para lidar, menos coisas para arrumar, menos coisas para administrar, menos coisas para pensar. E aí, sabe, gente, a mente vai ficando livre, vai abrindo a mente, vai criando espaço para a gente poder incorporar outros hábitos que são necessários para a gente conseguir chegar na nossa meta. Então, vamos destralhar? Eu gosto muito do jeito que a Marie Kondo ensina sobre o destralhar por tipos de objetos. Ou seja, você escolhe um tipo de objeto, por exemplo, blusa ou camiseta, e vai fazer uma seleção a partir daí. Mas acho que também faz todo sentido, dependendo do tamanho da sua casa, você fazer essa tarefa por setores. Olha só. Se você não tiver uma casa muito grande, de repente, escolher setores e eliminar o trabalho de uma vez só pode ser uma coisa mais rápida e mais produtiva. Além disso, eu acho que tem alguns setores que, de fato, a gente tem que fazer separado do restante das casas e não por objetos, né? Por exemplo, você não acha que faz sentido organizar ferramentaria ou garagem separado das outras coisas que estão dentro da casa? Por exemplo, dando um exemplo bem radical, claro. E por onde começar? A gente começa sempre pelo que é mais fácil. Na verdade, a gente faz isso para não desanimar. Se você começa pelo que é mais fácil, logo você fica animada para ir para o próximo passo. A própria Marie orienta isso. Na verdade, ela dá até uma classificação que seria o mais tranquilo de você fazer, né? Que seria mais fácil, né? Do mais fácil para o mais difícil.
Ela orienta a começar pelas roupas, depois pelos livros, depois pela papelada, depois objetos diversos e objetos de apego emocional. Aquele monte de coisa que a gente fica apegada, né? Fotos, lembranças, presentes, aquelas coisinhas que são difíceis às vezes da gente se livrar delas, tá certo? Eu, na verdade, colocaria uma outra coisa aí no meio que seriam os brinquedos. Eu colocaria brinquedos pra gente que tem filho, isso é importante, os brinquedos aí na frente dos livros. Mas agora, se você quiser fazer esse destralhar por setores, então você vai ter que olhar, dar uma olhada geral na casa, separar os setores que são mais fáceis dos mais difíceis e começar pelo mais fácil. Na verdade, não adianta começar pelo quartinho da bagunça, né, gente? Porque aí vai ficar super difícil você manter aquele seu empenho dali pra frente, né? Quartinho da bagunça tira a gente do sério, né? Talvez começar pelo banheiro seja uma boa pedida. Agora, por exemplo, aqui em casa nós fizemos e na verdade fazemos uma mistura dessas duas formas. Quando a gente cuida de quarto, escritório e a sala, a gente acaba fazendo uma separação por tipo de objeto, por exemplo, as roupas, os livros, a papelada. Agora, se a gente vai para banheiro, copa-cozinha, a área de serviço e a ferramentaria ou oficina, aí a gente faz por setor. A gente acha que dessa forma fica muito mais prático de fazer, a gente está super adaptado e a gente já se acostumou com esse jeito. Mas eu acho assim, cada dona de casa deve olhar para sua casa, entender como vai ser melhor para ela fazer e seguir nessa meta. O importante é isso, é você se sentir bem com o método que você escolheu e ser persistente, perseverante e não desistir. E cada dona de casa pode e deve guiar a sua família nesse processo. Quando a opção for destralhar por objetos, você deve começar com o que for mais simples para você. Eu falei daquele sequenciamento, né? Roupas, livros e etc. Mas, de repente, você tem poucos livros na sua casa e aí pode ser uma boa pedida começar pelos livros, se você tiver, por exemplo, muitas roupas. Mas pode ser o contrário, você tem muitos livros ou os livros estão espalhados pela casa inteira. Então, ataque as roupas. Faça um planejamento de quando serão as arrumações. Deixe já lá marcado na sua agendinha os dias que você vai deixar para fazer essas tarefas, certo? Eu vou ensinar depois vocês como fazer a agendinha e cumpra a sua meta, tá? E mãos à obra. Então, a gente vai começar deixando sacos separados para lixo, para doação, para consertos e também para relavagem quando for o caso, certo? E vamos começar pelas roupas. Olha, você vai ter que dar uma olhada geral nas suas roupas, nas suas coisas e separar por blocos. Blocos que sejam fáceis para você, por exemplo. Eu gosto de fazer a seguinte divisão. Separo as meias, as lingeries, né, calcinha, sutiã, os pijamas, camisolas, biquínis, as saídas de banho e deixo isso como um grupo. Outro grupo seriam as camisetas, as blusinhas. Um outro grupo seriam os casacos e as blusas de frio. Outro grupo seriam saias, calças, shorts, vestidos. Depois um outro grupo onde vão estar agrupados aí os sapatos e também os outros acessórios, como cintos, lenços, cachecóis, luvas, gorros, enfim. Se as suas bijuterias ficam aí junto com as suas roupas no seu quarto, então você vai ter que também ter um tempo dedicado a esse tipo de objeto. E olha, isso é só, na verdade, uma sugestão. Você deve sentir dentro daquilo que você tem o que fica mais fácil para você, né? O importante é que você, de fato, consiga fazer isso, consiga separar por grupos e se dedique a um grupo de cada vez. Bom, depois que você separou por grupos, você vai escolher um desses grupos e vai pegar tudo e colocar em cima da sua cama. Tudo mesmo.
Até peças que estão espalhadas aí pela casa, você vai pegar tudo e colocar lá em cima da cama. Vai fazer uma limpeza rápida nesse armário, nada assim super exaustivo, uma coisa rápida mesmo. A limpeza detalhada vai ficar para depois, vai chegar o momento dela. Agora o foco da gente é na organização e não exatamente na limpeza. E aí você vai pegar peça por peça, uma por uma. É isso mesmo. Dá trabalho? Dá, gente, dá trabalho. Mas não tem como escapar dessa etapa da organização, certo? Você vai pegar uma por uma e vai fazer uma análise disso. Só que assim, esse trabalho que a gente tem agora, ele vai ser super recompensado com o resultado final. Porque dá uma satisfação, dá uma alegria quando você olha para o armário, quando você vê que tem espaço para você movimentar as coisas, quando você enxerga tudo que tem, quando você vê aquela organização, é um alívio, na verdade, quando a gente consegue fazer isso. E aí essa etapa do trabalho a gente acaba até esquecendo. E olha, mais ainda, não é só a energia do ambiente, não é só essa questão da organização do armário que muda, não. Quando a gente ordena as coisas, quando a gente organiza as coisas, a gente vai ficando com essa energia interna também. Então a gente vai ficando mais ordenado por dentro. É muito legal. E aí, quando você pegar a peça, você vai analisar realmente a essência dela. Então você vai ver para que ela serve, se ela serve em você, se ela combina com o seu estilo ou se está ainda dentro da moda atual, se ela está em condições de uso ou se de repente já não vale a pena deixar para doação. Ou você vai ficar esperando ela ficar totalmente destruída, que nem para doação ela pode ir. E também você vai fazer uma outra coisa que é, ao pegar cada peça, sentir se ela te traz alguma coisa de positivo, se ela te traz um sentimento bom. Esse é um outro ensinamento da Marie Kondo que a gente usa aqui em casa e que faz super bem pra gente. Você pega a peça e vai analisar se ela te traz alguma coisa, uma energia positiva, alguma coisa, alguma boa vibração. E quando você se rodeia desses objetos que tem coisas boas para te trazer, bons sentimentos, boas recordações, acaba ficando muito mais fácil da gente ser feliz dentro da nossa casa. Mas antes da gente passar para o destralhar por setores, eu quero fazer uma observação. É super importante que todos da família participem desses mutirões, que todo mundo de fato se empenhe em fazer isso. Principalmente porque muitos objetos são de uso pessoal e cada um tem que saber o que quer ou o que não quer manter consigo. E até as crianças podem fazer a sua parte. Quando eles são pequenininhos, 3, 4 anos, vocês podem fazer juntos, quer dizer, eles vão estar acompanhando você. Os maiorzinhos já podem fazer a seleção por eles mesmos, separando as roupas que não servem mais, aquelas coisas que eles acham que tem que ir para doação, os brinquedos que eles não querem mais, ou que não tem mais, ou que estão quebrados, até os sapatinhos. E aí depois o seu trabalho vai ser fazer uma revisão disso daí. Claro, um trabalho muito menor, um trabalho que vai ser muito mais rápido. E assim eles vão criando também esse hábito de destralhar, de avaliar suas coisas, de já começar a ter critérios de seleção. Além do seu trabalho ser melhor, mais rápido, as crianças vão se acostumando e todo mundo na casa fica engajado nesse objetivo, nessa meta, que é ter uma casa mais fácil de usar, mais leve, mais tranquila. Ah, e outra coisa, mesmo que o trabalho das crianças não fique perfeito, é importante que você elogie, parabenize, que você estimule eles, para que eles de fato percebam que eles são importantes também nesses afazeres da casa. Agora a gente vai entrar na parte de destralhar por setores. Então, se você quiser fazer assim, você vai separar os setores da sua casa, que tem uma certa lógica você fazer o setor inteiro. Então, por exemplo, você pode escolher o banheiro, a despensa, a área de serviço, a garagem, enfim. Tem que ter algum sentido, de fato, você fazer essa divisão
pelo cômodo inteiro, tá? Se a sua casa for pequena, não for tão grande, até dá para fazer tudo isso na casa toda. Mas o que você tem que ter em mente é que se você decidir fazer por setor, aquele setor ele tem que ser resolvido de uma vez só. Quer dizer, numa tacada só, você tem que organizar ele por inteiro. Bom, depois que você já decidiu quais são os setores que vão ser atacados de uma vez só, você vai fazer uma classificação deles, do que for mais fácil para o mais difícil. Da mesma maneira que a gente fez com o destralhar por objetos, começar pelo mais fácil vai fazer com que o resultado apareça logo e a gente vai ficando mais animada para prosseguir nessa tarefa. E como a gente vai fazer esse destralhar por setor? Bom, nesse caso você vai pegar o setor que você escolheu e vai retirar tudo de dentro dele. Tudo! Vai tirar todos os objetos, tudo que você tem lá e vai colocar para fora. Deu para entender por que não dá para fazer isso se a área for muito grande, se tiver muitos itens? Porque vai ficar complicado você retirar tudo isso e depois colocar tudo isso de uma vez só. Então, vamos pegar, por exemplo, o banheiro. Vamos fazer essa limpeza, esse destralhar por setor, começando pelo banheiro. Você vai tirar tudo que tiver dentro do banheiro, dos armários, das prateleiras, que tiver penduradinho, na área de box, vai separar tudo isso e colocar para o lado de fora. Vai fazer aquela limpeza, do mesmo jeito que a gente fez lá no armário do quarto, aquela limpeza geral, nada muito detalhado. Vai dar uma limpada para poder depois começar a organizar. Na hora que você estiver tirando as coisas de dentro e colocando para o lado de fora, você já vai separando por montinhos de coisas. Então você tira e faz um montinho de sabonetes, um montinho de pasta de dente, fio dental, um montinho de maquiagem, um montinho de papel higiênico. Então você já vai separando esses montinhos, porque na hora que você tiver que organizar tudo isso para colocar dentro do banheiro de volta, vai ser muito mais fácil você fazer essa organização. E aí então a gente vai começar a fazer a seleção das coisas. É super importante no caso do banheiro que a gente olhe a validade das coisas que a gente guarda. É super comum a gente ter um creme que a gente deixou guardado e esquecido lá no fundo do armário, lá no gabinete, e quando você vai ver a validade já passou. E é pior ainda, é quando você nem se dá conta de que a validade já passou e começa a usar o produto com a validade vencida. E aí começa o critério realmente de você analisar o que é essencial, o que você usa e o que você não usa. Então, frascos velhos de perfume, aquela maquiagem que já não dá mais, né, gente? Essas coisas já tira fora. Você também tem que olhar esses itens que a gente tem repetido às vezes no banheiro, né? Várias pinças, várias toucas, várias coisinhas que a gente vai deixando, esmalte, que a gente vai deixando às vezes por igual, você nem sabia que tinha, compra outra e você já tinha. Então vai olhando esses itens repetidos, seleciona o que for melhor, o que tiver melhor qualidade, guarda com você e o resto você pode ou jogar fora, dependendo das condições, ou separar para doação. E aí, gente, analisa com sinceridade aqueles itens que às vezes a gente guarda no banheiro, no meu caso eu guardo esses itens no banheiro, e que às vezes a gente tem um apego, lembra aquele apego financeiro? Itens que às vezes a gente comprou, era um pouquinho mais caro, mas de repente você não usa, né? Um aparelho, por exemplo, de fazer depilação, elétrico, ou às vezes uma coisa que você não usa, tipo touca térmica, outras coisas. Analise se realmente você precisa daquilo, se ele fica ali ocupando um espaço, mas você não usa, e às vezes a gente fica apegada naquilo, né? Então se livra logo daquilo. Tem outros itens também que a gente às vezes guarda pensando, lembra? Pensando lá na frente, será que eu vou usar um dia, né? Um tipo de escova de cabelo, ou creme descolorante, tintura para cabelo, várias coisas que às vezes a gente vai guardando e que são coisas que de verdade a gente acaba não usando. Então faça realmente uma análise criteriosa do que o que você realmente usa e tire fora, tire da frente,
tire dessa ocupação de espaço e da nossa mente aquilo que você não usa. Quanto menos coisa a gente tem para administrar, mais a nossa vida vai ser fácil e com mais tempo, que é o nosso foco, não é? Nossa cabeça tem que estar no presente, nem apegada no passado e nem com medo do futuro. Lembra? Bom, chegamos no final dessa tríade de vídeos para te ensinar esse processo de destralhar, que a gente sabe que não é fácil, que é trabalhoso, mas que também é muito gratificante e super possível. Você só precisa de um planejamento, você só precisa de uma determinação, uma força de vontade e também funcionar como uma guia para que toda a família entre nesse processo. E cada parte da sua casa deve seguir pelo mesmo método, da mesma forma que eu fiz, né, com vocês, ou por objetos, ou por setores, como a gente fez com as blusas, como a gente, né, com as blusinhas, com as camisetas, como a gente fez no banheiro. Cada parte da sua casa você vai seguir da mesma forma. O importante é que você tenha essa determinação e também que você entenda que você pode fazer de uma maneira ou de outra, mas tem que ser de uma forma que você fique bem, que você faça de uma maneira tranquila, que não seja uma coisa tão pesada assim para você. E agora a última dica, que é na verdade um pulo do gato. O limite que a gente tem para guardar coisas é o limite que a gente tem de ter coisas, né? O que quero dizer? O nosso parâmetro para saber o quanto de coisas a gente pode ter é o parâmetro que a gente tem de espaço para poder guardar. E esse guardar é um guardar de forma organizada, sem montoeira. É um guardar onde você consegue enxergar todas as coisas que você tem e retirar as coisas que você precisa no dia a dia de uma maneira bem simples, de uma maneira bem fácil, sem derrubar tudo porque uma coisa está em cima da outra, certo? Então, não economize na disposição de deixar as coisas irem, fluírem, partirem. Realmente você vai ver que são ares novos que vão chegar, uma energia nova, uma disposição nova na sua vida e muito mais tempo para você. Confie! E esse foi mais um vídeo para você, dona de casa, que precisa encontrar um meio de ter tempo para cuidar de você mesma. Então comece já, se planeje, faça num pedacinho da sua casa e vem me contar aqui como foi. Quem sabe surge alguma dúvida, você me conta essa dúvida e eu posso planejar uma live para ajudar você. Então um beijo para vocês e até mais!